Graça e paz para cada um de vocês que estão aí, que é o professor Leandro com o programa Sinais de Fogo. Estamos neste mês estudando sistematicamente a pessoa do Espírito Santo e para isso quero convidar você para ficar ligadinho, pois a partir de agora nós vamos começar uma análise através da leitura dos evangelhos para entendermos a ação do Espírito Santo e o papel que ele desempenha nos textos dos escritores, particularmente individualmente, da maneira que cada um enxergou que o Espírito estava presente no ministério de Jesus e em todas as ações que o Evangelho, então, enuncia. E você que está, então, fique ligadinho, porque nós, a partir desse momento, adentraremos no Evangelho segundo escreve Mateus, e nele começaremos a entender todo o papel do Espírito Santo. Mas para isso é preciso antes entendermos algumas questões e por isso eu convido você que esteja ligadinho com a gente. Bom, o Evangelho de Mateus ele tem algumas peculiaridades. É um evangelho escrito para judeus e por isso ele nunca explica alguns termos que deveriam ser colocados de maneira mais aparentável, de maneira mais didática, como faz Marcos. Como ele escreve para alguém que já entende toda a cultura e o sistema religioso em que está o ministério de Jesus se desenvolvendo, Mateus não tem esse interesse, não, pelo contrário. Ele trabalha um evangelho mais aberto nos temas e ele vai muito direto aos casos sem explicar. E por isso, quando ele vai apresentar o Espírito Santo, muitas vezes não existe uma explicação muito concisa. E para isso, quando nós vemos lá o Espírito dentro do evangelho de Mateus, vemos 12 aparições em textos específicos ou textos mais claros que falam sobre o Espírito Santo. Mas um texto-chave é o texto quando Mateus escreve no capítulo 12, lá do versículo 22 ao 32, acerca da blasfêmia dos fariseus, ou cerca a acarretação das obras de Deus, dando crédito ao diabo por ter feito, uma vez que as obras do divino são exercidas e também são executadas pelo poder do Espírito Santo. Ante a isso, Jesus deixa para a gente muito evidente que o Espírito Santo é o poder, e não apenas o poder em atividade, mas também dentro das palavras, e em cada momento o Espírito Santo está presente dentro do ministério de Jesus. Ele é a inspiração profética do Messias, ele é o poder do ministério do Messias e ele também é a comunicação direta do Messias com Deus, uma vez que o Messias é o sumo sacerdote perfeito. Então, diante disso, o Espírito Santo vai aparecer para a gente aí em muitas faces e olhando o Espírito Santo realmente dentro do Evangelho de Mateus, a gente tem a síntese de como o Espírito vai aparecer dentro desse Evangelho. Então, você vai ver aí em primeiro ponto que aparece para vocês, nós temos aí o Mateus capítulo 3, o versículo de número 16, o batismo de Jesus, a Bíblia diz, e o próprio Mateus, com muita ênfase, vai relatar que o Espírito vem sobre Jesus e a partir daquele momento ele vai dar para Jesus habilitação para a atividade ministerial e para o seu trabalho, e o Espírito estando presente naquele momento, ele vai cumprir no ministério de Jesus o ofício de profeta. E não apenas o ofício de profeta, as evidências começam a aparecer como sinais de poder, porque o Espírito Santo agora, pelo mandato do Pai, está com o Filho. E você lembra que no batismo de Jesus Cristo aparece a voz do Pai, dizendo que aquele é o Filho amado do qual eles comprais, e o Espírito Santo ali está envolvido na causa, dando a capacitação para Jesus. Pois é, mas no capítulo 4, segundo escreve o evangelista, Jesus agora é conduzido pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado, não é? E quando ele é tentado pelo diabo, a partir daquele momento ele faz toda a renúncia da carne. E o Espírito o conduziu para este momento, porque o Espírito é quem guiava o ministério de Jesus. E sabendo que como homem ele precisava passar por este momento. Já no capítulo de número 4, lá no versículo 17 e 23, o Senhor começa a pregar e realizar milagres. Esses milagres maravilhosos, não é? São pelo poder do Espírito Santo. Ele começa a aparecer com evidências, os coxos sendo ali curados. E a Bíblia diz que todos quanto eram enfermos vinham sendo trazidos a Jesus e os endemoniados também. Mas quando a gente dá um salto no capítulo 5, o Senhor prega no famoso Sermão da Montanha e a partir dali ele dá a diretriz de toda a postura moral do ser humano e o Espírito está com o Senhor dentro de suas palavras,
o inspirando, lhe dando capacidade para que dentro do seu estado humano ele possa falar profundamente. E aqui no capítulo de número 8 a gente vai ver uma lista de milagres infindos que vai chegar até o capítulo de número 9. Legal. Então quando a gente vai evoluindo lá no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, né? O Senhor então envia os seus discípulos para fazer o mesmo que ele fez, pregar, realizar milagres. Ele vai dizer uma fala muito interessante, né? Vai dizer para esses que quando eles forem rejeitados, eles não fiquem preocupados, que eles saiam mesmo daquela casa, deixem a poeira ali, mas diante disso, os discípulos, eles recebem naquele momento um tratado do Espírito Santo e de todos os seus atos para o futuro. O próprio Deus começa a falar com eles. Uma ênfase muito clara, quando a gente encontra o paralelo, vai estar no Evangelho de João. Então, a partir desse momento, o Espírito Santo é evocado e também colocado como um agente para o futuro na vida desses discípulos. E aí, no Mateus capítulo de número 11, João Batista pergunta por que, né, o reino não está chegando? E aí a questão acontece diante da resposta do Senhor sobre o papel que havia para este, né? E então também acontece a questão de que o reino não estava chegando porque o rei e a sua mensagem estavam sendo rejeitados, mas diante disso agora o rei vinha anunciar a mensagem e deixaria ser o emissário, o Espírito Santo, para continuar pregando no coração das pessoas. Mas a partir disso começam mais sinais, no capítulo de número 12, uma rejeição profunda acerca do ministério de Jesus. O Senhor começa a falar em parábolas, na sua rejeição também profunda que ele tem. O capítulo 13 manifesta esta rejeição. E aí depois a gente tem o capítulo 14 ao 16 e aparecem aqui eventos interessantes. Por exemplo, João Batista é decapitado, né, pelo mandado de Herodes. Aí nós temos a tradição dos fariseus versus a palavra de Deus. E lembrando que a palavra de Deus sempre estava inspirada pelo Espírito, então era o Espírito versus a tradição farisaica, a advertência sobre o ensino e as tradições dos fariseus e saduceus, e observe os milagres de Jesus, principalmente o milagre de alimentar 5.000 pessoas, né? E diante disso a gente pode perceber que o Espírito Santo também está interessado em manifestar esse tipo de evento, né? Um milagre que rompe a lei da física, e isso fica inacreditável. Aí diante disso a gente começa a ver outros eventos que aparecem aí, que são eventos de expressão mais pública e política, mas quando a gente vai seguindo um pouquinho mais, a gente começa a encontrar outras sínteses, como é o caso do capítulo de número 16 ao 25, né, que aparecem as questões acerca dos relatos do Evangelho, e aí acontecem alguns eventos sobre Jesus dando os últimos decretos, falando sobre o seu reino, a sua segunda vinda, e o Espírito parece que não está mais tão presente na fala de Jesus, mas aí a gente vê, não é, sua prisão, crucificação e ressurreição, e na ressurreição de Cristo, o Espírito traz ele dos mortos e faz com que agora ele ande na plenitude do Espírito total para cumprir o ministério pós a sua morte e na sua ressurreição. Mas diante disso, a gente pode ver alguns eventos que se destacam e que o Espírito está presente. Por exemplo, o nascimento de Jesus pelo Espírito Santo, não é? Qual é o papel do Espírito Santo quando Maria achou-se grávida do Espírito Santo? O papel que o Espírito Santo encheu Maria para que o Logos pudesse descer nela, porque como um corpo humano, Maria não poderia receber o Logos em sua totalidade. E quando o Logos desce dentro do corpo de Maria, o Espírito já está ali preparando para que ele esteja lá. Então, não é a presença do Espírito sobre Maria e o próprio Jesus se gerando dentro do ventre dela, uma vez que ele é Deus e ninguém pode criá-lo. Tudo que é criado deixa de ser divino, não é? Mas o segundo ponto que a gente tem também é que o Espírito é o introdutor do ministério de Cristo. Mateus 3,16 diz, né, que Jesus, né, batizado, saiu logo das águas, e eis que abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, dizendo que a partir daquele momento estaria com ele em toda a sua trajetória de vida humana e no seu ministério. E o Mateus 12,18 diz, né, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado,
em quem a minha alma se compraz, e farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará, juízo aos gentios. Então, diante disso, o Mateus 12:18 também está conclamando esta questão, dando a ideia de que o Espírito estaria sobre o ministério do Messias. Não apenas isso, todos os demônios também expulsados eram pelo poder do Espírito Santo. O Mateus 12:28 ele vai dar uma encíclica interessante, dizendo assim: porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês, dando a ideia que o Espírito de Deus era o poder que estava sobre Cristo, e também dando autoridade a ele para que ele pudesse expulsar todas as hostes do inferno. Diante disso, temos a fala do batismo com o Espírito Santo, no Mateus 3:11, e o próprio João diz: ele vos batizará com o Espírito, ou seja, Jesus nos daria, através de sua morte, a habilitação para rompermos um estado além. Se no Antigo Testamento os profetas temporariamente tinham o Espírito pousado sobre eles, agora Jesus nos batizaria com o Espírito para que ele vivesse para sempre dentro de nós, e não apenas isso, nos usasse em ministério contínuo, diferente dos profetas que era ministério em face temporária. Diante disso também a gente tem o filtro testemunial. O Mateus 10, dos 19 ao 20 fala: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será conhecido. E o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Ou seja, o Espírito Santo nos daria palavras para testemunhar, seria o filtro de nossas palavras e testemunho, nos indicando como agir concernente à obra de Deus. E o último capítulo que a gente tem para evidenciar o Espírito dentro do Evangelho segundo escreve Mateus é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, do 31 ao 32 diz: por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então, a ideia seria clara: a blasfêmia contra o Espírito não seria perdoada. E, diante disso, como nós poderíamos entender essa questão? Aí diz ele, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Ou seja, dentro do tempo e espaço, nem agora, nem no futuro, uma blasfêmia contra o Espírito haveria de ser perdoada. Então o Espírito Santo não poderia ser afetado na sua questão de operação, certo? Calúnia contra o Espírito Santo, acarretar suas obras ao diabo, seria um ato imperdoável. Então, diante disso, esse é o vídeo de hoje. Esse é o Espírito Santo dentro do Evangelho segundo escreve Mateus, e eu espero que esse vídeo tenha sido de grande acréscimo para você. Quero fazer um pedido então: se você gostou do vídeo, por gentileza deixe seu like, não esqueça de comentar também e indique para os